Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Chave, o seu podcast do ramo imobiliário, da construção civil, que fala sobre tudo, inclusive sobre tecnologia e muito mais. Se você ainda não segue os nossos perfis nas redes sociais, aproveita esse momento, dá um pause no vídeo e corre lá. É @Grupo Lírios Oficial ou @Lírios Imobiliária, são os dois perfis do Instagram. Tem aqui o nosso canal do YouTube que você pode se inscrever para compartilhar e ficar por dentro de tudo que a gente lança. A gente lança o podcast semanalmente e os cortes do podcast lá no nosso Instagram. Esse podcast também fica disponível em plataformas como a Deezer e a Spotify. Se você quer entrar em contato conosco, mandar uma crítica, uma sugestão ou até mesmo ser um patrocinador do Papo Chave, eu vou deixar 2 canais de comunicação para que você possa interagir conosco. É o nosso e-mail, marketing@grupolirios.com.br, marketing@grupolirios.com.br, e tem também o nosso WhatsApp, 62 3771 3606, 3771 3606. E hoje, nesse dia muito especial, a gente recebe um convidado que, olha, a sua presença está sendo aguardada aqui já tem um tempo, viu? Pedro Braz, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Fiquei feliz com o convite de vocês. O Pedro tem marcado presença aí em alguns noticiários aqui da cidade, também em nível nacional. Eu vi uma matéria tua no G1, então ele tem muita coisa bacana para que a gente possa falar sobre empreendedorismo, sobre educação, sobre startups, sobre evolução e sobre o dia a dia também, que eu sei que vocês gostam muito quando a gente traz esses assuntos e a gente fala sobre isso. Pedro, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da história do Pedro, eu queria que você falasse de todo o teu percurso, porque eu li, né? Tem muita coisa interessante e a gente vai abordando isso durante o nosso bate-papo aqui. Como que o Pedro chega aqui hoje, nesse podcast, né? E esse antes? O que você tem para falar pra gente? Perfeito. Obrigado novamente pelo convite, eu fiquei realmente feliz de ter participado, até mesmo por toda a forma como foi feito o trabalho do Grupo Lírios na minha campanha de financiamento coletivo para eu conseguir chegar em Harvard. Esse é um ponto que a gente vai abordar um pouco mais à frente, mas falando um pouco sobre mim também, né? Eu sou daqui de Anápolis mesmo, nasci e fui criado aqui na cidade, me formei como engenheiro civil, mas eu acho que um passo atrás é o que talvez ajudou a formar o Pedro em si. Eu fui criado por 2 mulheres muito fortes, a minha mãe e minha avó, e eu gosto sempre de ressaltar muito isso porque elas tiveram uma participação muito importante na forma como elas me orientaram. Então a minha avó, apesar de não ter estudo, ela foi uma mulher muito sábia e sempre me incentivou muito que o empreendedorismo poderia mudar a minha vida de fato, com atitudes simples. Ela que era uma pessoa vendedora, sempre trabalhando com ou pano de prato ou revendendo algum produto cosmético. Ela sempre falou: Pedro, vender é o que eu consigo manter vocês. E eu acho que se você trabalhar em cima disso, você vai conseguir ter muito sucesso, porque a gente consegue te dar mais oportunidade. E minha mãe, já tendo mais estudo, e muito por isso, porque minha avó é uma pessoa muito, de novo, realmente muito sábia, orientou muito bem a gente com relação a isso, sempre falou que a educação seria meio pelo qual eu poderia mudar de fato a minha vida. Então eu agradeço muito essa assertividade que a minha mãe e que a minha avó tiveram ao longo da minha trajetória pessoal mesmo, assim. Eu me formei como engenheiro civil pela Universidade Estadual de Goiás. Sempre estudei e fui muito focado na educação devido a esses fatores que eu mencionei agora anteriormente, e eu acho que o fato de eu ter sido muito focado na educação, participado de Olimpíadas, focado em ciências e inovação, sempre voltado à tecnologia também, me ajudou muito nessa descoberta do que eu queria fazer. Então, quando eu comecei meu ensino médio, eu sabia que eu queria ser engenheiro, eu não sabia qual área da engenharia propriamente dita eu ia seguir. Mas eu comecei a fazer engenharia da computação na Federal de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Legal.
em Minas Gerais, e lá eu tive a oportunidade de descobrir um novo mundo, tanto por estar numa universidade de ponta, que tinha toda uma visibilidade por estar no Sudeste, querendo ou não, a gente percebe que ainda tem muito desenvolvimento mais lá do que na nossa região. Obviamente a gente tenta trabalhar em cima desses gaps hoje em dia, justamente para que a gente consiga passar em cima de tudo isso, né? Então ali eu pude conhecer algumas fundações, como Fundação Estudar, Fundação Lema e a própria Techstar, que eu acho que me ajudaram a entender qual era o meu propósito de vida. Então, o fato de hoje eu conseguir trabalhar com o mercado financeiro, tecnologia e inovação, muito com startup, vem muito desse background, de ter conseguido encontrar boas pessoas para me mentorar ao longo da vida e de me orientar realmente, né? Pedro, se você tomar o caminho X ao invés do caminho Y, para você pode ser melhor, pode ser que faça mais sentido. Obviamente respeitando as particularidades, qual era o meu entendimento, o que eu queria fazer. E aí com isso eu acabei percebendo que eu estava numa ótima universidade, mas eu não queria, estava num momento muito difícil financeiramente para minha família, então eu acabei decidindo voltar para Goiás. Então eu voltei para Goiás para, de novo, fazer engenharia, falei, vou prestar para a Universidade Estadual de Goiás, entrei para engenharia civil ali e me formei como engenheiro civil dentro da universidade. Para mim foi um período muito importante porque a universidade, eu acredito que mais do que passar conhecimento, ela acaba sendo um meio para se formar um network muito bom e se desenvolver como pessoa, como acadêmico, como profissional. Ter essa noção de tudo isso, do que eu queria fazer, o que eu poderia contribuir para o desenvolvimento da minha universidade mesmo, para mim foi muito positivo. Então ali dentro eu fundei a Liga de Empreendedorismo da universidade. Tive a oportunidade de trabalhar dentro do Centro de Inovação e Empreendedorismo, dentro do programa de incubadoras da universidade. Na época eu trabalhava com o Bruno, que era o coordenador responsável ali. E ele foi um mentor também ali dentro por me dar a oportunidade de desenvolver algumas ações que eu via no Sudeste. Falava, poxa, a gente pode criar mais esse ambiente, emular mais esse ambiente de empreendedorismo dentro da universidade. Eu acho que isso é muito positivo. Não só para o Pedro, que está criando uma ação, mas para a comunidade como um todo. Então a gente criou diversas ações, como formação em workshop, para capacitar de fato o acadêmico que estava ali dentro, para entender mais sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre algumas habilidades comportamentais, então tanto soft skills quanto hard skills que a gente acreditava que era necessário desenvolver. E durante esse processo de construção de tudo isso, entender mais sobre a parte de desenvolvimento de negócios, entender mais sobre essa parte de construção de empresas, eu percebi que eu queria empreender, mas eu acho que empreender é um processo que deve ser pensado. Eu acho que quando você empreende por necessidade, que é o caso da maioria do brasileiro, a gente vive numa situação macroeconômica, e aí não falando de política e nem político A, B ou C, mas falando de um contexto de forma geral, que ele nos leva a isso. Então eu super entendo as pessoas começarem a empreender porque eles têm uma maior necessidade de gerar renda, né? Então isso é muito complexo e muito necessário. Só quando você olha para outros locais que tiveram sucesso, então se você olha para a China, se você olha para os Estados Unidos, se você olha para Israel, alguns países na Europa, você percebe que os países e os locais que tiveram mais sucesso foram os que pensaram nisso de uma forma estruturada. Então acredito que isso é muito importante. Então ali dentro eu percebi que eu estava desenvolvendo algumas habilidades, que para mim era muito legal, mas eu queria também ter uma experiência internacional. Então, nesse período, eu acabei conhecendo algumas ações, muito pela Fundação Estudar, que me propiciou isso, de conhecer pessoas que já tinham participado e de mostrar que era possível, né? Que apesar da realidade que eu vinha, de onde eu vinha, eu conseguiria sim atingir bons patamares, né, até mesmo de nível educacional, para conseguir realmente... Isso não era um limitador, né? Não era, exato. E isso é muito importante. A crença limitante de que a gente está dentro de um ambiente e que aquele ambiente ele não vai ser mudado, isso pode ser muito ruim. Então eu não queria isso e acabei conseguindo me desenvolver. Então eu fui selecionado para ser um dos Jovens Embaixadores da ONU ali em 2018. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre todo esse modelo de simulação, participar bem na sede das Nações Unidas mesmo em Nova York, de todo o processo de construção e diálogo sobre economia e segurança pública, que foram mais as áreas que eu atuei. Legal. E para mim foi muito importante. E essa experiência foi lá em Nova York? Isso, foi lá em Nova York, exato. E depois disso eu acabei voltando para o Brasil para poder empreender também. Então eu empreendi, abri 2 startups, uma fintech e uma foodtech. Então uma tinha como objetivo conectar o construtor com o investidor que buscava ali um investimento mais atrativo do ponto de vista de rentabilidade, o construtor que queria um dinheiro para construir o seu empreendimento com um FII muito mais atraente do que nos modelos tradicionais, e eu acabei desenvolvendo esse modelo de negócio.
Então, com isso, eu fui ali selecionado também para o ProLeader, que hoje é o maior programa de formação de jovens lideranças do país, apoiado por grandes empresários a nível nacional e até mesmo internacional, onde a gente passa por uma formação bem completa, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de negócio, como desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais. E aí, com isso, durante esse processo, eu acabei... Desculpa te cortar rapidinho, mas claro. É porque talvez as pessoas que estejam assistindo a gente não tenham tanto conhecimento sobre o programa, né? Então, como que faz para poder participar desse programa? Tem que ser universitário, não tem que ser... Como que funciona isso? E como que funciona essa parte da formação? Isso é feito de forma online, é presencial? Perfeito. O programa, ele é muito, para mim foi um divisor de águas. Assim. Primeiro porque ele é um programa que te coloca em contato, e de novo, acho que desenvolver um bom network é fundamental para quem quer se tornar empreendedor. Esse é o primeiro ponto. Então o programa ele possibilita você desenvolver habilidades técnicas e comportamentais para que você consiga atuar tanto no setor privado quanto no setor público. Então, dentro do programa hoje, ele é estruturado para ter algumas espécies de escolas de formações. Então, certo. Escola de formação em empreendedorismo, escola de formação em tecnologia ou, por exemplo, em política pública. Ele abre anualmente o processo de inscrição, inclusive encerrou recente agora para a última turma o processo. Você se candidata numa série de etapas. Então, o primeiro passo da inscrição basicamente é o preenchimento de uma espécie de formulário onde você vai colocar as principais informações suas. Então, o que você já fez durante sua vida, qual é o seu background acadêmico e profissional, como que você se construiu, e você manda um vídeo também contando um pouco da sua história e o que você quer fazer. Para eles entenderem de fato qual é a sua motivação como pessoa e profissional. Depois disso, você passa por uma série de outras etapas, como desafio de case, para entender como que é o seu raciocínio lógico, o que você vai desenvolver de solução para o que eles colocarem ali, né? Eles apresentam um problema para você, de fato, trabalhar em cima daquilo e como você desenvolve aquilo, justamente para entender a sua linha de raciocínio. E após isso, tem também uma fase de entrevistas. Então você passa por uma banca, tanto um comitê, literalmente, onde as pessoas vão te fazer perguntas mais incisivas justamente para entender todo o seu processo de vida, né? Então é um processo muito extenso, ao mesmo tempo muito completo. Então eu indico super todo mundo participar, mesmo que não consiga passar. O programa ele é hoje muito concorrido, talvez o maior programa de lideranças voltado ao país, até mesmo o número de participantes que se inscrevem para poder estar ali, né, no dia a dia. Mas o processo de autoconhecimento que você tem durante a inscrição ele é muito bacana já, então acho que isso já agrega um valor extremamente grande. E depois que você é aprovado, né, no programa, você vai para São Paulo semanalmente, então ele banca toda a estrutura. Então se você é de qualquer lugar do país, você pode participar, e se você não tiver condição, ele vai pagar a sua passagem aérea, enfim, seu deslocamento para chegar até São Paulo. Ele vai cobrir parte dos seus custos ali com alimentação, ele vai cobrir seus custos também com hospedagem, enfim, vai te dar uma estrutura para participar de fato. E tudo isso acontece no INSPER, que hoje é uma das melhores universidades a nível nacional, né? Então a gente tem bons parceiros até dentro do programa que ajudam no fomento da criação dessas jovens lideranças, né, que querem atuar de fato para transformar o Brasil no seu setor em específico. Então é muito completo o programa como um todo e é muito positivo. E ali durante o programa eu acabei conseguindo trabalhar mais dentro da startup que foi a Funder, né, a primeira que eu tinha desenvolvido. Para mim foi muito positivo isso também. Então, depois disso, eu percebi que eu queria entender algumas outras áreas do mercado. Foi quando eu decidi ir para o mercado financeiro. Então, eu tive uma experiência de trabalhar dentro do BTG Pactual, que é hoje o maior banco de investimento da América Latina. Lá eu trabalhei com fundos de investimento, entendendo mais sobre a parte de estruturação e administração fiduciária. E recente agora, eu fui para Harvard para poder fazer uma pós-graduação na educação executiva, voltado a finanças e mercado financeiro. O nome é um pouco complexo, é Private Equity Venture Capital. É bem específico da área de fundos voltado a um capital privado que investe geralmente em tecnologia ou em empresas maiores que estão em fase de growth mesmo, né, que estão ali crescendo. Então é muito para entender essa estrutura do ponto de vista operacional, construção do fundo, como que você seleciona a empresa, análise e modelo de negócio, que foi uma experiência incrível. Então esse é um pouco da minha trajetória que a gente pode abordar os pontos específicos também ao longo do podcast. Cara, que legal, viu, Pedro? Olha, eu li algumas coisas antes de te receber aqui
É engraçado que a gente começa a ler a tua história e fica algumas coisas assim muito nítidas para quem lê a sua história e busca entender um pouquinho mais, né? Essa parte educacional, essa parte da tua... Porque querendo ou não, essa sua vontade de sempre querer aprender mais é algo que fica de fato nítido em quem lê a sua história, em quem passa pela sua história. Você falou sobre a questão de ser embaixador lá das organizações, das Nações Unidas, lá em Nova York, que eu acho que deve ter sido fantástico, mas você também teve uma experiência justamente na volta com o Google, né? Exato. Que foi relacionada à parte de startup também, né? Também. E como que é essa experiência, né, com um dos maiores players do mercado? Como que é isso? Perfeito. Quando eu fui para a ONU, para mim, dando um passo atrás até chegar no Google em si. Certo. Mas quando eu fui para a ONU foi muito com o objetivo de entender um pouco mais sobre como era ter uma experiência a nível internacional. Então eu queria de fato participar de uma organização que tem um impacto na vida de bilhões de pessoas. Para mim isso era algo muito importante, que era um sonho grande, né? Querendo ou não, a gente percebe, são diversos jovens que são selecionados de todo o mundo, que faz parte ali da ONU, todos os países que fazem parte. E participar de tudo isso é muito gratificante, tem um aprendizado muito grande e ao mesmo tempo é tudo muito grande. Então quando você passa no processo seletivo, é um processo bem criterioso de tentar entender qual é a sua história, como que você quer impactar de fato o seu país, o que você quer desenvolver e o que você já desenvolveu, justamente para entender se você de fato está se colocando como protagonista, digamos assim, né? Eu acho que as pessoas que querem fazer, elas fazem tanto quando ela tem pouco recurso, até mesmo quando ela tem muito recurso. E aí o que vai diferenciar é que você vai ter um poder maior, tanto de impacto quanto de escala. E eu acho que isso é bem legal na forma como eles avaliam. É uma forma muito completa, né? Eles falam que é um trabalho holístico justamente para entender o todo e selecionar pessoas que de fato querem trabalhar para mudar o país. Então ali dentro da ONU eu discuti mais sobre economia e sobre segurança pública. É uma modulação, a gente chama, esse programa específico foi o Model United Nations, que basicamente eles pegam e fazem uma simulação dentro das organizações das Nações Unidas, como embaixador. Então você conversa e discute diversos cases relacionados à sua temática em específico. Então, por exemplo, segurança pública, eu falei sobre o desafio de armas pequenas a nível internacional. Poxa, isso é algo que a gente está super envolvido a nível Brasil. Infelizmente, mas ao mesmo tempo, felizmente, por a gente ter como discutir sobre isso e ao mesmo tempo trabalhar numa solução. Então isso eu acho que é algo muito positivo. Então depois que eu tive essa oportunidade dentro da ONU, eu percebi que a gente tinha muita coisa para se trabalhar. Nós temos muitos problemas a nível global e eu acho que é importante a gente trabalhar e ter uma consciência como cidadão mesmo, mas ao mesmo tempo, como brasileiro, eu quero voltar e eu quero transformar o meu país, entendeu? Poxa, eu gosto do Brasil, eu quero transformar o Brasil, seja do ponto de vista social ou até mesmo econômico, como é o caso de empreender com tecnologia e inovação. E aí eu voltei para o Brasil em 2018, fiquei lá na ONU um período de 3 semanas, na verdade, nos Estados Unidos, fiquei em Nova York um pouco, estudando mais também sobre a língua, estudando mais sobre cultura, depois que eu participei do programa em si. E quando eu voltei foi quando eu fundei a Funder. Então, eu estava entendendo e montando a estrutura, quais tecnologias que eu ia trabalhar. Naquela época, computação em nuvem, né, que a gente chama de cloud, estava muito em voga, assim, até hoje. Hoje é muito mais palpável e a gente sabe quais produtos isso está, mas naquela época ainda era algo que estava iniciando, semelhante ao que a inteligência artificial está tendo agora. Né? Estava tendo um boom disso. Então o Google chamou alguns executivos e também pessoas de startups. O programa chama Google Leader Circle Latam. Basicamente eles selecionam algumas pessoas que estão em cargos mais executivos e C-level para poder discutir e entender sobre as soluções que o Google está desenvolvendo para que você consiga aplicar dentro da sua empresa. Então, como a minha empresa era uma empresa de tecnologia, utilizava computação em nuvem, a gente tinha um modelo onde a gente queria ter uma análise preditiva muito mais eficaz. O Google olhou e me convidou para poder participar. Você participa de um processo seletivo também. E aí, depois disso, de falar o que você está desenvolvendo, eles falam se sim ou não, né? Se você for aprovado, você consegue participar e entender ali com os executivos como trabalhar essa tecnologia. Então lá dentro, o programa ele aconteceu em São Paulo, só para localizar, ele representava a América Latina como um todo e a cidade escolhida foi São Paulo. Então dentro ali de
foi lá no Ibirapuera que ocorreu. A gente discutia ali com os executivos como a gente poderia utilizar a computação em nuvem, inteligência artificial, para mudar um pouco a realidade do negócio. Então eles chamaram CTO do iFood, CEO e CTO de algumas outras grandes empresas, chamou o Pedro também para poder participar. Para mim foi muito legal isso, porque eu tive de novo uma outra grande oportunidade, mesmo tão jovem e desenvolvendo uma empresa que estava em estágio inicial, né, eu tive essa visibilidade e ao mesmo tempo oportunidade de aprender. Então foi muito importante. Então ali a gente discutiu com os executivos como a gente iria implementar, qual era o poder da computação em nuvem, qual era o poder da inteligência artificial, como que a gente ia trabalhar tudo isso, o que eu poderia aplicar de case prático mesmo, né? Então, beleza, Pedro, o iFood hoje ele desenvolve essa parte com a gente relacionado à inteligência artificial ou à computação, ou em relação à computação de nuvem, né? Você pode talvez usar esse case dentro da sua empresa, obviamente respeitando a particularidade de cada estágio de empresa. Uma empresa que está no estágio mais avançado, ela vai ter uma capacidade de implementação de tecnologia muito maior de quem está no estágio inicial. Mas ao mesmo tempo você percebe que a tecnologia está aí para isso, para te dar escala e ao mesmo tempo possibilitar que você cresça ao longo do tempo. Então foi muito importante e muito positivo, foi muito legal também, para falar a verdade, participar desse programa em São Paulo. Legal demais, você já adiantou, deu um spoiler aí no comecinho que a gente falaria sobre Harvard. E eu queria que, antes da gente falar sobre como foi a experiência lá, você falasse um pouquinho do pré, né? Porque eu acho que faz todo sentido as pessoas entenderem esses processos desde a sua concepção até de fato acontecerem, né? Sim, perfeito. Estudar em Harvard era um sonho desde criança. As pessoas que me conhecem desde criança, hoje em dia olham e algumas pessoas até se emocionam pelo fato de como eu falava. Então, eu com 8 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, eu chegava nos meus amigos e na minha mãe falava, eu vou estudar em Harvard. Obviamente eu não tinha dimensão do que era a universidade, mas é uma universidade conhecida, então a gente fica com aquele imaginário, né? Literalmente. Você vê em filme, você vê em reportagem, você vê os trabalhos aplicados no dia a dia. Então você tem diversos produtos e serviços que você usa hoje em dia que provavelmente foi desenvolvido por alguém que estava em Harvard. Então para mim era uma experiência única poder participar de tudo isso e eu olhava e falava, eu quero isso para mim. Mesmo jovem eu já tinha essa consciência. Então eu sempre tentei trabalhar em como conseguir chegar em diversos locais onde eu estava almejando, né? Eu acho que o processo de você escolher organizações internacionais ou boas oportunidades internacionais, ele envolve, de novo, muito um processo e um processo de estruturação realmente. Então é pensar o que você vai fazer e como você vai fazer. Eu percebia e eu já sabia que para ser selecionado nessas universidades, você tem que ter um currículo bem completo, de atividades extracurriculares, não importa apenas a nota, eles não querem simplesmente o estereótipo de estudante genial, né? Então, obviamente, você vai ter pessoas outliers que vai estar lá e que o cara, desde quando ele começou a estudar, ele tira 10, ele entrou na universidade tirando 10, ele formou tirando 10. Ao mesmo tempo, você vai ter aquela pessoa que veio do Brasil ou veio da China, ele não era um aluno com notas super altas, mas ao mesmo tempo ele sempre teve uma participação social muito grande. Então ele sempre trabalhou para desenvolver, ele sempre foi muito ativo, ele sempre colaborou e construiu sua trajetória. E eu acho que é muito isso o meu perfil. Então eu sempre pensei o que eu queria fazer. Então desde cedo eu comecei a participar de algumas Olimpíadas. No ensino fundamental mesmo, eu tinha já gosto por participar de Olimpíadas de meio ambiente, português, matemática. Acho que isso acabou colaborando e corroborando realmente com o meu currículo e com a forma prática, né, na aplicação, de como eu iria estruturar a minha história. Mas depois disso eu entendi que a engenharia seria um meio pelo qual eu poderia atingir os meus objetivos, pela capacidade de raciocínio lógico e articulação. Eu acho que a engenharia ela te dá muito essa possibilidade de entender mais sobre como você quer desenvolver e como você quer solucionar problemas. E eu acho que isso se conecta muito com o empreendedor. Acho que o engenheiro e o empreendedor ele está ali para solucionar problemas. Então o cliente ele sempre chega com um problema que você vai ter que selecionar. Então acho que isso acabou unindo a parte da academia com o que eu queria desenvolver propriamente dito, e eu acho que isso foi muito positivo. Depois de me formar como engenheiro e já ter empreendido,
eu acabei indo fazer um MBA em gestão de negócio na USP, e escolhi a USP justamente por ser uma das melhores universidades do país, por ter um trabalho científico muito grande também dentro da universidade. E, de novo, eu acho que a educação realmente é um meio pelo qual a gente consegue mudar a vida das pessoas, e eu acredito nisso não só para mim, como para outras pessoas. Então eu procurei fazer e entender quais eram os gaps que eu tinha do ponto de vista profissional e pessoal. Eu percebi que gestão de negócios era uma delas, e eu fui fazer esse MBA. E depois de finalizar o MBA, eu queria ter uma outra oportunidade internacional. Então foi aí que eu comecei a mapear algumas universidades. Então, a nível dos Estados Unidos, que era e ainda continua sendo o meu foco acadêmico, as universidades de lá, muito por por eles terem esse foco voltado à tecnologia, né? Eu acabei olhando algumas universidades. Então, na época, eu comecei a pesquisar, falei, poxa, tem Stanford, que é uma universidade ótima, fica na região do Vale do Silício, berço da tecnologia mundial, é onde a gente criou diversos unicórnios, né, que são empresas que tiveram um valor de mercado acima de $1 bilhão, e era uma ótima possibilidade. Eu olhei o MIT como um instituto de tecnologia também, que fica em Boston, perto de Harvard, como uma possibilidade. Falei, poxa, tem boas universidades, e tinha Harvard, que era um sonho, mas acaba que você fica sempre assim, é um sonho muito distante, eu vou aplicar, mas será que eu vou passar de fato? Então eu acabei selecionando essas universidades, apliquei para algumas delas, e quando eu apliquei, eu acabei escolhendo o mercado financeiro. Então eu queria um curso na educação executiva porque ia me dar a possibilidade de aprender de forma rápida e ao mesmo tempo voltar para o mercado de trabalho. Para mim a realidade atual era o programa ideal, justamente por isso, por questão de time mesmo. Eu acho que é muito importante você saber fazer boas escolhas ao longo do processo. E aí quando eu escolhi Private Equity e Venture Capital porque é o que eu sou apaixonado. Meu objetivo futuro é criar o maior fundo de investimento focado em minorias de forma geral. Então quero trabalhar com isso, mas principalmente para ajudar a população negra. A gente percebe em dados técnicos que a população negra ela é subrepresentada. Eu vivi isso na pele literalmente ao longo da minha vida. Por mais que eu tenha tido boas oportunidades, sempre foi muito difícil conseguir essas oportunidades. Eu não quero que isso seja assim sempre e não quero que isso seja para as próximas gerações. E quando eu falo próxima, realmente nos próximos iniciais anos, né, nos próximos 5, 10 anos. Então eu quero contribuir um pouco com isso. E aí o processo seletivo ele foi muito completo, então ele envolveu entender a minha história um pouco, então você envia um currículo ali contando um pouco do que você já fez, o que você já construiu, o que você quer mudar de fato. Então, Pedro, beleza, você quer vir para Harvard, mas o que você quer criar de palpável, né? O que você vai fazer depois daqui? Você vai pegar esse conhecimento e usar como? Então eles tentam entender de fato, de forma holística, todo o aluno ali que está aplicando para poder entender se faz sentido, tanto com o momento de carreira, quanto para o que ele quer desenvolver ao longo da vida. E aí depois desse processo, demorou o processo de aplicação em si, algo em torno de 2 meses, porque eu acabei escrevendo e você tem um processo que você escreve, reescreve várias vezes até ficar algo que você olha falando que isso aqui está aceitável para aplicar. Depois de aplicado, isso passa por um comitê e pelos Admissions Officers, que são as pessoas responsáveis ali dentro da universidade para poder coordenar o processo de aplicação e falar se a sua história está condizente ou não, igual eu formei, né? Então, depois disso, eles literalmente mandam um e-mail falando para você parabéns, você foi aprovado, ou então, desculpa, infelizmente agora não é o momento, mas tenta de novo, porque pode ser que num próximo momento dê certo, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade e a felicidade de, na primeira aplicação, já receber a aprovação. Que legal, cara. E conta pra gente o pós, né? Depois que você tava lá e de fato o sonho virou realidade. Sim. Depois da aprovação, é muito engraçado isso, porque de fato é um momento de euforia muito grande. Na hora que eu olhei o resultado, imagino! Eu chorei literalmente, eu olhei e falei, poxa, eu consegui já dar o primeiro grande passo que eu queria, que era estar dentro de uma universidade de ponta a nível mundial. Isso para mim era algo que tinha um valor muito grande, tanto tangível quanto intangível mesmo, assim. Então para mim foi muito positivo. E depois disso, o processo de aplicação ele é difícil, mas eu acho que o pós-aplicação ele tem uma carga mental muito grande também. Por quê? Os programas nessas universidades eles são todos pagos e eles são bem caros. Então o meu programa, por exemplo, ele aconteceu num período ele ocorre ali uma semana útil, vamos colocar assim, né?
de forma integral, então você começa cedo e vai até a noite estudando, literalmente, discutindo case. O modelo lá é de Case Method, então você estuda diversos cases de empresas para poder entender um pouco mais sobre como ela foi construída, o que teve de errado, quais foram pontos positivos e negativos, como teve a estratégia de negócio por trás. Enfim, é muito completo e complexo. E ele durou uma semana e custou $10.500. Isso eu estou falando de tuition, cobria ali parte da alimentação durante os dias, cobria o custo da formação em si e o material utilizado. Então, fora isso, você ainda tem que pagar passagem aérea, se você não tiver visto, você tem que retirar visto, você tem alimentação durante os outros dias, caso você opte por ficar ou não. E quando eu recebi essa aprovação, eu recebi um convite do MIT para poder participar de um programa que chama MBA Visit Class. Basicamente, você vai para dentro da turma do MBA, que é um mestrado voltado a negócios e administração, para entender o dia a dia da aula. Então você conversa com admissions officers, você conversa com os professores, com alunos, para entender sobre tudo. Então quando eu tive essa oportunidade de forma visível e palpável, eu falei, poxa, eu quero ficar mais tempo para poder participar mais disso, conhecer mais, treinar mais o inglês, praticar mais tudo isso, até porque não é a minha língua, né? Então quero me desenvolver tudo que eu conseguir. Então eu falei, eu vou ficar um período de 3 semanas, eu preciso de um valor aproximado ali de R$70 mil, algo em torno de 65 a 70, depende da variação do câmbio. Certo. E aí eu comecei um crowdfunding. O crowdfunding foi para juntar o dinheiro para completar o que eu tinha necessidade ali, né? Então o custo total final ficou algo em torno de R$71 mil. Desses R$71 mil, eu coloquei do meu bolso R$45 mil e o restante veio de crowdfunding. O Grupo Lírios, inclusive, eu fiquei muito feliz, foi um dos primeiros que me procurou e falou, Pedro, a gente vai fazer uma doação muito generosa, por sinal, me doaram R$10 mil de forma direta, assim, sem nenhum tipo de contrapartida, e eu fiquei muito feliz, porque era uma empresa da minha cidade que estava me ajudando, que tinha visto a minha história e gostado da história, e falou, poxa, eu acredito em você, vai lá, porque eu acho que isso pode de fato transformar a sua vida, e não só isso, você vai de fato conseguir mudar a vida de outras pessoas. Sim. Então eu fiquei muito feliz com a oportunidade. E aí depois que eu consegui estruturar tudo isso, participar do programa, eu percebi o quão grande era de fato o resultado de estar dentro de uma universidade como essa. Então você tem um nível de network muito grande, ali dentro você conversa com pessoas de diversos locais a nível mundial. Então a gente tem desde um ator super bem sucedido nos Estados Unidos que começa a participar, e olha que era um programa voltado a investimento, até mesmo o cara que ele é dono de um fundo de investimento ou gestor de um fundo de investimento de 5, 10, 30 bilhões de dólares e está aplicando em empresas de tecnologia na Índia, na China, em Israel, na Europa, no Brasil. Então isso é muito positivo. Esse nível de conexão que a universidade propicia, eu acho que é um dos maiores ativos que eles entregam. A qualidade educacional ela é inegável, participar de tudo isso também é muito bom por isso, então os professores são muito bem capacitados, então eles têm uma didática muito boa, eles sabem passar e discutir dentro da metodologia que eles já colocaram e são referência de uma forma muito positiva e muito bem pensada. Então isso acaba ajudando a estruturar ainda mais o seu raciocínio lógico, o que é muito positivo para a estratégia de negócio como um todo e estratégia de investimento. E aí depois de tudo isso, você acaba vindo para o Brasil com boas possibilidades também. Então, o meu objetivo foi muito isso, entender como a universidade iria me ajudar do ponto de vista acadêmico e ao mesmo tempo me alavancar profissionalmente pós-universidade, né? O que eu iria fazer, quais seriam as possibilidades que eu iria ter. Então, acho que Harvard foi muito completo como um todo, assim, e a experiência é muito positiva também. Você falou sobre, quando você fala da questão dessa criação desse fundo, né, e você fala das dificuldades que todos nós somos brasileiros, eu acho que inegavelmente a gente vê isso acontecendo no dia a dia. Sim. Mas enquanto empreendedor e a partir da visão de empreendedor, quais são as dificuldades assim que você pontuaria hoje dentro do empreendedorismo para quem quer entrar ou para quem já está, né, nesse barco do empreendedorismo? Perfeito. Eu acredito, essa pergunta sua ela é muito importante porque a gente percebe que por mais que nós tenhamos ferramentas e tecnologia hoje para ajudar a alavancar, discutir, criar empresas e boas empresas que estão disruptando o mercado de fato, você ainda tem uma série de gaps
e ao mesmo tempo uma série de coisas que precisam ser trabalhadas para conseguir atingir. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você olha um empreendedor, você percebe que quanto mais condição financeira tem, obviamente ele consegue se desenvolver de uma forma mais rápida, porque ele vai estar ali se colocando para o mercado de uma forma muito mais completa, ele vai ter mais ferramentas, acesso a capital e acesso a pessoas. Então acho que esse é um primeiro ponto que acaba diferenciando as iniciativas que têm ou não sucesso. E por quê? Você percebe que na indústria da tecnologia, quando a gente fala de startup, inovação e empreender no setor de tecnologia propriamente, que é o que eu fiz durante a minha vida até agora, as empresas que foram bem-sucedidas, geralmente elas conseguiram dinheiro de capital privado, né, que são os venture capitals. Então eles investiram dinheiro em grandes empresas e criaram empresas que hoje estão no nosso dia a dia. Então Uber, 99, iFood, diversas outras empresas, elas tiveram dinheiro de capital privado para desenvolver. E quando eu olho isso, eu percebo que a gente pode enfrentar de duas formas. Primeiro, desenvolver um bom produto. Então o primeiro passo para isso é entender bem qual é o problema que o meu cliente tem para eu conseguir solucionar. Buscar as ferramentas que estão ali de forma mais atuais para tentar desenvolver aquele produto e construir aquela solução de uma forma muito completa. E a partir disso, da escala propriamente dito no seu produto ou no seu serviço. Então na sua empresa, né? Você vai ter que mapear isso de forma muito bem. A partir do momento que você constrói isso pensado, step by step mesmo, todos os passos que você vai atingir, você vai conseguir alavancar o seu negócio de uma forma muito mais rápida, literalmente, do que outros negócios. E ter o time com relação a isso é muito importante para um negócio. Porque quando você está construindo uma empresa, se você não encontra o time perfeito, digamos assim, para desenvolver, talvez a taxa de sucesso ela pode ser reduzida de forma significativa. E como empreendedor, você não quer isso. Obviamente, você quer desenvolver sua empresa e ter sucesso Sim. ainda mais e de forma completa, né? Então, eu acho que entender qual é o cenário que você está, quais são as ferramentas que você tem de desenvolvimento e o que você vai fazer para construir uma empresa bem-sucedida faz todo sentido na hora de pensar o empreendimento como um todo. Para a gente trazer assim, mais para a realidade desses empreendedores, eu queria que você falasse um pouquinho como que você lida com as questões de, beleza, vou ser uma startup, trabalhar em algo disruptivo, mas eu preciso de resultados sólidos, porque uma coisa está diretamente proporcional ligada à outra, né? Sim. Como que é esse jogo dessa balança? Como que a gente consegue equilibrar isso para que de forma sustentável a gente atinja esse crescimento? Perfeito. Eu tenho uma frase, né? Que não existe solução fácil para problemas complexos. Obviamente, esse é um tipo de problema complexo e com isso envolve uma série de ações. Então, quando você quer inovar dentro de uma empresa, você entender qual é o processo de inovação que você vai aplicar é muito importante. E entender quais são as habilidades que se complementam também é muito importante. Então, ter um time que de fato se complementa, se eu estou desenvolvendo uma empresa e ela precisa ter o resultado financeiro, e eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma imobiliária, trabalhar com a imobiliária propriamente dito. Então eu tenho uma imobiliária, ela precisa trazer retornos significativos e não só isso, tem que ser palpável. As pessoas precisam ver o valor construído, mas ao mesmo tempo eu quero inovar, porque se eu não inovar eu posso morrer como empresa, né? Então as empresas têm esse senso de urgência. Eu tenho que entender qual é o problema do meu cliente, que forma que eu possa desenvolver uma solução que seja criativa e ao mesmo tempo escalável. Então, talvez o princípio básico das startups que consigam fazer isso bem e que conseguem ter resultados financeiros sólidos são porque elas conseguiram mapear isso de uma forma muito consistente. Elas entenderam bem qual é o problema, elas entenderam bem qual é o mercado que elas estão inseridas, como que elas vão trabalhar e implementar uma solução que não necessariamente ela vai disruptar de forma imediata. Às vezes a disrupção ela vai acontecer durante o processo, né? E está tudo bem. Justamente porque o objetivo da inovação ela não é criar algo de hoje para amanhã e não necessariamente criar algo que vai transformar o mundo num período curto de tempo. É algo que vai ser transformado. O que a gente tem, hoje a gente tem um iPhone que é um produto super bem desenvolvido, mas que começou a ser desenvolvido de uma forma extremamente
limitada do ponto de vista de ferramenta, do ponto de vista de tecnologia, sim, mas que para aquela realidade era o que poderia ser feito e era o melhor que poderia ser feito. Tanto que a empresa conseguiu ter sucesso. Então acho que ter essa percepção de entender o que eu quero solucionar, como eu vou solucionar e qual é o problema que eu estou de fato trabalhando, vai ajudar você a ter resultados sólidos. E aí depois disso eu tenho ainda um segundo passo de análise, né? Quando eu estou olhando toda a minha empresa e eu percebi que eu já consegui construir um modelo de negócio palpável que está fazendo sentido na vida das pessoas, eu tenho que entender se o meu Product Market Fit, que basicamente é como a minha empresa está inserida ali naquele mercado e se está fazendo sentido o meu produto para o mercado naquele tempo, está resolvendo o problema. Porque se de fato eu conseguir atingir isso, o próximo passo é alavancar. Obviamente, o crescimento ele tem um custo. Então, o custo de crescimento ele tem que ser medido. Você estar por dentro de todos os seus KPIs, todos os seus indicadores chaves, medir tudo muito bem feito, é algo que vai te trazer um retorno do ponto de vista operacional e financeiro e, ao mesmo tempo, garantir que você consiga ter esse crescimento de forma consistente e, ao mesmo tempo, trazer lucro para a sua empresa, que é o objetivo final de uma empresa, né? A empresa ela é criada para isso, realmente é lucrar. Que legal. E você estava falando aí sobre inteligência artificial. A gente estava antes aqui conversando com o pessoal da TI e a gente também falou sobre isso e a gente falava em off aqui que o mundo está passando por mais uma transformação, né? Que é esse boom da inteligência artificial. E isso tem contribuído com as empresas que já estão no mercado há mais tempo, tem contribuído com as empresas que estão chegando no mercado agora, tem contribuído não só com empresas, mas como um dos meninos brincou, com os CPFs por aí, porque as pessoas físicas, também as pessoas normais, têm tirado, né, uma contribuição muito grande com todas essas ferramentas que estão aí disponíveis para todo mundo utilizar, né? Sim. E principalmente focado nessas pessoas que estão entrando nesse mercado agora, que são jovens empreendedores, ou às vezes nem tão jovens assim, mas estão entrando no empreendedorismo por agora. Se você pudesse deixar aí um conselho, uma dica para essas pessoas, que conselho o Pedro deixaria? Perfeito. Eu realmente sou muito ligado ao empreendedorismo e educação, então acho que o principal conselho seria: procure um problema da sociedade para a gente tentar desenvolver, para que a gente consiga ser útil para a sociedade do ponto de vista social mesmo, como ser humano. Eu acho que, a gente, como Brasil, nós temos uma série de problemas que precisam ser resolvidos. Se eu tenho as ferramentas e a capacidade para poder trabalhar em cima disso, tenta entender um pouco do mercado, cria uma empresa para poder trabalhar em cima desse problema e, ao mesmo tempo, se capacite, entenda que a educação de fato é um fator que pode transformar. Isso que eu ia falar, o empreendedor ele precisa ter isso muito claro na mente, na visão dele, de que a jornada de estudos dele é uma jornada talvez infinita, né? Exato. Porque ele precisa estar se capacitando, ele precisa estar por dentro do que está acontecendo no mercado, ele precisa entender, como você disse, né, quais são os meus gaps pessoais. Exato. Né, para que ele possa ser de fato completo. A gente falava em off aqui, quando a gente começa numa empresa e principalmente tenta empreender ou vai pelo caminho do empreendedorismo, quando você começa a empresa, você é tudo dentro da empresa. Você é o comercial, você é o marketing, você faz a gestão, é tudo, né? E eu acho que essa é uma dica que os empreendedores que acompanham a gente precisam ter muito claro, muito assim como farol na mente deles. Exatamente. Entender tudo isso é muito importante e eu acho que o empreendedor ele acaba tendo isso de uma forma muito mais nata, né? Mas eu acho que a sociedade como um todo consegue utilizar da tecnologia, aproveitar as boas coisas que a tecnologia pode trazer pra gente para conseguir disputar. E de novo, a educação é o meio pelo qual a gente pode fazer isso e transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então eu acho que se capacitar, entender como literalmente eu quero aplicar o que eu estou aprendendo é muito importante e a educação ela tem esse papel de transformar realmente a vida das pessoas. Show de bola. Pedro, e o Pedro a médio e longo prazo? Quais que são os planos agora? O que você está pensando aí
para os próximos dias, próximos tempos, Sim. próximos passos? Boa. Hoje eu percebo que a quantidade de oportunidades ela tem aumentado devido principalmente a essa última oportunidade de estudar fora, mas sempre quando eu olho a nível Brasil eu percebo que eu quero contribuir para desenvolver o país de forma geral. E quando eu olho o que eu quero fazer, eu vejo que está relacionado à tecnologia e inovação e também mercado financeiro. Então, é muito claro que o meu objetivo a longo prazo é criar um fundo de investimento que traga impacto para a tecnologia e inovação e que dê ferramentas e meio para que empreendedores em minoria consigam acessar outros ambientes. De novo, enquanto a gente não conseguir promover equidade do ponto de vista social, a gente vai estar perdendo do ponto de vista de talento, inovação e crescimento. Isso não é interessante para ninguém. Então, investir em diversidade, investir em pessoas acima de tudo, é importante para o crescimento da sociedade, é importante do ponto de vista econômico e também de inovação. Então eu acho que o Pedro do longo prazo pensa muito nisso, em como usar as ferramentas e usar os aprendizados que teve até agora e os próximos que virão para desenvolver algo que de fato impacte a vida de milhões de pessoas a nível Brasil. No curto e médio prazo, eu acredito que continuar trabalhando com inovação e tecnologia e mercado financeiro também, só que em soluções talvez mais a âmbito local. Então, talvez eu não traga um produto com grande escala, mas ao mesmo tempo eu penso que eu quero continuar trabalhando com isso, com o mercado financeiro e também com tecnologia e inovação. Maravilha, Pedro. Olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente, tirar esse tempo para bater esse papo com a gente. Tenho certeza que quem nos assiste hoje recebeu aí uma carga de informações, de conhecimento muito valiosa mesmo. Espero que você venha aqui de novo conversar com a gente, porque são muitos assuntos. Hoje a gente falou muito sobre o Pedro, né? Sobre a jornada do Pedro, mas tem muito assunto aí que a gente pode falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre o próprio empreendedorismo, né? Sobre essa parte da gestão e administração das empresas. Acho que tem muito assunto, então espero encontrá-lo aqui de novo na nossa bancada para que a gente possa falar sobre mais assuntos tão interessantes quanto esses. Perfeito, obrigado pelo convite. Com certeza, numa próxima oportunidade eu venho para falar mais sobre empreendedorismo, mais sobre tecnologia e inovação e também sobre os próximos passos, né, que eu tomei ao longo da trajetória aí. Obrigado mais uma vez. Show de bola. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita esse momento, já se inscreve, já curte, compartilhe com aquele teu colega, aquele teu amigo que acha que vale a pena assistir esse podcast. Vamos ter alguns cortes disponíveis nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Grupo Lírios Oficial e no @Lírios Imobiliária também. Se você quer se tornar um patrocinador do nosso podcast ou mandar uma crítica, uma sugestão, tem também os nossos canais de comunicação, que é o e-mail marketing@grupolirios.com.br e o nosso WhatsApp, que é o 62 3771 3606. Muito obrigado e até a próxima.